Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde a todo mundo que está nos escutando. Santa paz aí? Graças a Deus. Exceto uma dor nas costas, negócio chato isso, hein? Eu tô tendo isso com mais frequência. Acho que já tem uma lesão, mas sabe, toda hora dá uma dor na lombar, trava. É horrível isso, né, doutor? Já teve? Chama idade. Idade, né? Nós vamos chegando perto dos 40. Passou dos 40, o bicho começa a pegar. Mas existe. Isso chama lombociatalgia, né? É o nome que se dá a esse tipo de dor que pode ter um monte de origem, um monte de causa. Eu tenho uma pequena lesão, não chega a ser uma hérnia, doutor. E uma vez o médico me explicou que para proteger a lesão, os músculos em volta travam de fato, assim, como se fosse uma proteção. Só que trava mesmo. É uma dor. Exatamente, chama postura antálgica. É isso? Era para estar doendo mais. Poxa. Dói só isso aí que está doendo, porque o músculo contrai e trava. É como se fosse, mais ou menos assim, você tem uma maçaneta ruim, você não consegue fazer com que a maçaneta fique fixa na porta, e aí você dando a enrolar em volta dela fita isolante. É mais ou menos essa a ideia. A fita isolante é o seu músculo. Ele dando a contrair, até que ele estabiliza uma região que ele está vendo que vai cair, que vai falir, que vai desintegrar, que vai causar um mal pior. Então, Nossa. Essa dor que você está sentindo é algo que é um pouco melhor do que seria caso não tivesse contraindo. Mas é incapacitante, assim, essa dor. E dá do nada. E assim, amarra para baixar abaixa para amarrar o sapato, dá um espirro. Pronto. Ô Mário, e assim vai para ombro, para cotovelo, para joelho. Assim é com o jogador de futebol, de vôlei, faz essas lesões que a gente faz com 70 anos, o cara faz com 20, com 25. Eu não tô com 70 não, doutor. Pelo Não. Sim. Pelo uso maior do que deve. O cara usa muito, ele desgasta muito a articulação, e essa articulação ela tem que ser compensada com um músculo mais tenso. E aí, olha que paradoxal quase. Um dos tratamentos que a gente tem, se a lesão for ortopédica, se a lesão for por motivo de desgaste de articulação, desgaste de tendão ou até desgaste do músculo, é você fortalecer esse músculo, que é diferente desse músculo ficar sob tensão. Isso que você está tendo na lombar agora é uma tensão da musculatura. A musculatura fica tensa. Só para todo mundo que está em casa entender o que eu estou falando, o cara que tem um AVC, que a gente já viu andando na rua com aquela dificuldade, com a marcha que a gente chama de ceifante, que é aquela marcha que parece uma foice, assim, ele passa uma perna enrijecida e a outra o passo normal. Uma perna enrijecida e a outra o passo normal. Fica com aquela mão o tempo inteiro, aquela mão que o punho está cerrado, aquela mão encostada na barriga, encostada no peito. Aquilo que vocês estão vendo é uma deformidade por tensão muscular. A tensão aumenta, isso chama de hipertonia. Tonia de tônus mesmo, é uma contração contínua e sem descanso. Essa é a que causa deformidade, causa dor, causa apatia, doença. E a dor é constante, né? Quem tem essa dor na lombar, é uns 4 dias com esse... Doutor, agora, vem assim uma inflamação, eu lembro que o senhor definiu pra gente que é uma inflamação, que é diferente de uma infecção. Porque eu já tô doido pra tomar uma minesulida para dar uma aliviada, se desinflama, eu não faço nada disso. Não, melhora. Um dos tratamentos que tem, aí é melhor encostar no ortopedista, porque a gente precisa saber qual que é a causa disso. Um dos tratamentos que tem é você diminuir a tensão através de redução de inflamação. Nesse momento aí, como é uma musculatura que não contrai e relaxa, ela só contrai o número de célula que está chegando para ela, o número de aporte de oxigênio, o número de nutrientes está menor, porque ela está extremamente contraída. É como você pegar uma mangueira e fechar na mão. Você fechou o vaso sanguíneo daquela região quase toda. E aí aquilo fica muito inflamado. E uma das coisas que a gente tem que fazer é tentar reduzir. Existe um ciclo que eles chamam, Mário, que o pessoal da ortopedia, da fisioterapia gosta muito, chama dor, espasmo, dor. O que é isso? Cada vez que doer mais, o músculo vai ficar mais espasmódico, vai ter mais espasmo, vai ficar mais tenso. E cada vez que ele fizer isso, vai gerar mais dor. Então, é um círculo vicioso que alguém tem que quebrar. Então, ou você alonga a musculatura, ou você toma analgésico, ou você coloca uma água quente, ou você relaxa, ou você tira férias. O que o cara está querendo fazer com isso? Quebrar o ciclo dor, espasmo, dor. Na hora que ele quebra, ele melhora tudo isso aí. Tem que fazer repouso, então, né?
Não adianta. Repouso, ser medicado, entrar para fisioterapia. E aí, voltando ao que eu estava falando, você fortalece essa mesma musculatura que está com tônus aumentado, que são duas coisas diferentes. Na hora que você fortalece, você capacita essa musculatura a segurar a mesma articulação, segurar a mesma maçaneta, sem precisar fazer essa contração contínua. Ela fica forte o suficiente para, trabalhando regularmente, conseguir estabilizar essa articulação que faz a dor. Por isso que no processo de reabilitação, quando o sujeito opera o joelho, quando ele machuca, quando ele toma um entorse, quando ele quebra, um dos processos últimos é um grande fortalecimento daquela região. O que o cara quer com isso? Não deixar com que o joelho, o ombro, a coluna do cara sofra de novo. Ele está favorecendo a biomecânica, que eles chamam, deixando aquela articulação mais forte em termos de músculo, já que em termos de articulação de osso com osso, ela já não vale grandes coisas mais. É tão bom quando o médico explica pra gente, o senhor está explicando aqui, entendi agora minha dor nas costas, estou vendo a maçaneta lá toda amarrada, e o ortopedista me explicou, ele mostrou lá no computador o desenho da coluna, falou, ó, porque eu fiz aqueles exames na hora, aqui tá os anéis e tal, se tivesse uma hérnia, ter vazado uma coisinha aqui, o seu não tá assim, mas tem uma pequena ruptura, então tem que fortalecer o músculo, e vira e mexe você vai travar mesmo, tá? Paciência, vai ficar travando aí. A gente vai tentar fortalecer, vamos fazer fisioterapia, mas vai dar umas travadas de vez em quando. É isso mesmo, né, doutor? Agora é ruim, hein? É isso mesmo. É isso mesmo demais. E vou te falar mais. A cirurgia para isso é em poucos casos, porque geralmente consegue resolver fazendo exatamente isso que ele falou. Fortalece, alonga, remédio de vez em quando, mais repouso, postura. Então tem muita terapia na fisioterapia hoje em dia que lida com postura, para o cara andar melhor, sentar melhor, trabalhar melhor. Aí ele desgasta menos, ele exige menos dessa coluna lombar. Doutor, a gente não deve testar a dor, porque às vezes eu tô com uma dorzinha, mas se eu for na academia, se eu der uma corridinha, eu suporto essa dorzinha. Dá pra ir, vou até meu limite, vou até onde eu aguento, assim. Ou dor, senão não mexe, espera passar, fica de repouso. Ô Mário, depende da causa. Se a gente não resolveu, vamos pensar nessa mesma articulação sua aí, a articulação lombar. Nós estamos pensando lá na região lombar, você tem um defeito que, apesar de não ser hérnia, deve ser uma protrusão, é isso que você deve ter. É por aí. E aí por lombar, conta disso... só pra quem não entende, porque eu te perguntei, é a parte de baixo das costas. Parece óbvio, mas é bom falar, né? É aquela parte que curva antes da bunda, aquela Isso. parte que curva para dentro antes da bunda, isso chama lombar. Se você sabe a causa e você sabe que melhora ou piora com a dor, não é legal você ficar causando a dor, porque você tem um problema, Mário, anatômico, tem um trem aí dentro que está errado, foi construído da forma errada. Isso, então dói, não é porque você resolveu acordar de manhã e causar dor, dói porque te falta uma função da lombar. A sua lombar era para ter uma função de ir para frente, para trás, dobrar para um lado e para o outro e não fazer a protusão do santo do núcleo pulposo, que eles chamam lá. E você faz. Então, causar a dor para você, no seu caso, é burrice. Por quê? Porque dor, espasmo, dor. Na hora que começar a doer, essa musculatura vai causar espasmo. Então, o melhor de tudo é fortalecer sem dor e ir reabilitando para não ter mais dor. Certo? Voltando ao início da nossa conversa, que máquina espetacular que é o corpo humano, né? Você vê, ele auto se protege, né? Os músculos em volta, se eu entendi bem, ficam tensionados, enrijecem para proteger, para que você não tenha uma dor muito maior, uma lesão muito maior. Está protegendo a lesão de você mesmo. Falei bobagem? Ô Mário, é isso mesmo, é isso mesmo. E ó, o corpo humano é um negócio tão interessante hoje no hospital. Eu estava conversando com uma família que o parente está traqueostomizado, tem aquele buraquinho na traqueostomia, porque não conseguiu respirar por X motivo, tem um monte de indicação para isso, e por muito tempo entubado, por muito tempo com o tubo na garganta, ele ganha a indicação de tirar o tubo, mas não consegue ficar sem ele. Então a solução para isso é fazer um buraquinho na traqueia, aqui entre as saboneteiras aqui, né? Entre o peito e o pescoço, desculpa, e ele ganha esse buraquinho para ele conseguir ventilar. Olha que interessante. Quando você respira pelo nariz, você esquenta, limpa e umidifica. Por isso que você tem pelo no nariz. Por isso que necessariamente a gente tem que tentar respirar sempre pelo nariz, porque o ar chega dentro do seu pulmão quente, úmido e limpo. Quando eu faço essa traqueostomia, esse buraquinho entre o pescoço e o peito, eu estou pulando exatamente o pertuito que faz esquentar, limpar e umidificar.
que o seu organismo faz? Qualquer um de nós que for traqueostomizado hoje, ele triplica, quadriplica a quantidade de secreção que ele joga no pulmão. Então você produz mais ou menos aí entre 400 ml e 1 litro de secreção que sai do pulmão em direção à traqueia, da traqueia para a boca, você suspira, tosse, faz pigarro, igual eu fiz agora, e deglute aquilo. Então em 24 horas você produz. A gente não vê porque a gente suspira, tosse e deglute, certo? Quando eu tenho a traqueostomia, eu faço vamos botar 500 ml, ele vira 2 litros. Então, todo paciente traqueostomizado tem mais secreção do que deve. E a gente tem que entender que isso é benéfico para ele. O que ele está fazendo? Ele está tirando a sujeira que ele não consegue tirar mais pelo nariz, ele está tirando, jogando ela para fora, de dentro para fora. A umidade que ele não está conseguindo mais quando ela passa pelo nariz, ele está conseguindo, produzindo mais líquido. Sensacional. E ele está se protegendo do ar que entra mais frio. Então, essa história de paciente traqueostomizado, mas ele está muito secretivo, graças a Deus. O que a gente tem que ver é se essa secreção está tendendo a ser uma secreção que parece infecção ou não. Mas isso é um mecanismo de proteção, igual a tosse. A tosse é para proteger, tosse nunca é ruim. Tosse é para proteger a via aérea, para não deixar algo que iria entrar lá dentro que a gente não quer que entre. O corpo humano é um negócio fantástico. Fantástico. Agora, ouvindo o senhor falar, aí já vai me remetendo a outras dúvidas. Há de ter muito cuidado quando vai entubar alguém ou fazer uma traqueostomia, porque o risco de infecção deve ser imenso, né, doutor? Até porque ele trossifica ali a traqueotomia, um buraco na garganta, ou quando vai entubar alguém, bota aquele tubo lá dentro. Tudo tem que ter risco para infecção, mas isso aí deve ser maior. Ou eu estou falando bobagem de novo? Não está falando bobagem não, mas isso, durante duas coisas que vão nos chamando, 3 coisas que vão nos chamando a atenção. Eu vou começar de trás para frente para chegar na intubação que você está perguntando. Sabe-se que é infecção de couro cabeludo, porque eu corto, fulano de tal deu uma talhada na cabeça porque caiu, bateu na quina. É pouquíssimo, é raríssimo. Mas o cara nunca lavou o cabelo na vida, é raríssimo. Quer outro lugar que é raríssimo. Mulher que acaba de ter filho em parto normal e vai fazer o tal da episiotomia. Ela lacera um pouquinho do canal vaginal para a criança sair e depois costura aquilo. Mesmo sendo perto do ânus, mesmo sendo em mulher, né, a quantidade de secreção vaginal é grande, infecta muito pouco aquilo também. Grandíssima maioria não usa absolutamente antibiótico nenhum, costura ali mesmo e ali mesmo vai embora para casa e aquilo se resolve. Então veja, em alguns lugares que teoricamente tem uma propensão tremenda para infecção, não tem. Cabelo? E isso já está sacramentado. E na hora da intubação, Mário, se você fizer a intubação da forma correta, essa intubação não infere a ele risco de infecção. Então, as primeiras 48 horas de um paciente intubado e bem intubado querem dizer pouquíssima infecção respiratória. O que não quer dizer garantir depois de 48 horas. Existe uma entidade chamada pneumonia associada à ventilação mecânica, a gente chama isso de PAV, quem faz UTI está sabendo disso que eu estou falando agora, que é danado para fazer depois de 7 dias de tubo. Então, tem um tubo na garganta por 7 dias ou mais, vai ao contrário, é altíssimo risco de infecção. Porque nós estamos falando já de agressão pelo ventilador mecânico, 7 dias sem umidificar, sem limpar, sem aquecer o ar, agressão, isso aí vai agravando. Mas o ato de intubação, se ele for corretamente feito, ele incide muito. O que não quer dizer que ele tem que ser corretamente toda hora. Por exemplo, eu tive que intubar um cara às pressas que estava vomitando nele mesmo. Não tem jeito, ele já vomitou, já broncoaspirou, ou seja, já entrou aquele conteúdo do estômago para dentro do pulmão, vai repercutir. Mas aí não tem a ver com o ato da intubação, ele tem a ver com o fato que ele estava vomitando e ele acabou afogando no vômito dele. Entendi tudo. Obrigado, doutor, pela explicação. Quer ouvir historinhas? Tem ouvintes contando histórias, fazendo perguntas aqui. Vamos nós. Para quem quiser participar, nosso WhatsApp, Patrícia, para conversar com o doutor. 992-994297. O Fernando, isso eu vou deixar para a semana que vem, Fernando. Doutor, explica melhor a diferença do remédio genérico para os remédios chamados originais. Pode ser semana que vem essa, doutor? Pode ser. Genérico, similar, original, tem explicação para tudo. Marcelo está me desejando melhoras, obrigado, Marcelo. Passou por algo parecido, escreveu Marcelo. Em 2013, fui diagnosticado com hérnia de disco. Aniversário de 3 anos da minha filhinha, eu nem aguentava carregá-la no colo. Final do ano, 2013, depois de melhorar um pouco, comecei a pedalar, juntando com a atividade física. Iniciei também o fortalecimento dos músculos para vértebras. Hoje estou no quadro sem dor, carrego as meninas no colo. Olha que maravilha. Brinco até de cavalinho, tá tudo bem. E a mais velha já tem 12 anos, hein?
atividade física direcionada, fortalecimento muscular feito com um bom profissional que conheço. E no caso dele, aliou isso ao ciclismo. E ele está contando a história para nos incentivar, o Marcelo, dizendo, ó, tem jeito de acabar com esse negócio de dor nas costas aí. Top. Legal, né? Top. É isso aí, bons hábitos. Curam até doenças crônicas. Marilis, quem tem problema de coluna pode fazer academia ou caminhada? Bom, você tem que fortalecer, talvez até deva fazer, né, doutor? Deve fazer, só tem que ter atenção, Mário, porque na fase aguda, ir para a academia pode não ser o correto a fazer. Na fase aguda da doença, quando está literalmente doendo, naquele momento, principalmente quando é a primeira vez, o certo é repouso, anti-inflamatório, fisioterapia, alongamento, e depois que sai da fase aguda, você começa o fortalecimento. Entendi. Doutor, chega cada pergunta, mas eu vou perguntar, porque eu não sei. Ainda dor nas costas, tá? Depois eu mudo. Dica para aliviar dor: pega um meião de futebol, ai meu Deus, encha a parte do pé, que é mais grossa, de arroz cru. Aí fica tipo uma bola de meia. Coloque no micro-ondas por até 1 minuto para esquentar tudo. Depois coloque sobre o local que sente dor por cerca de 20 minutos. Pode fazer algumas vezes por dia, diz o Léo Júnior que funciona. Isso é tipo aqueles emplastos que a gente vê? É por aí o princípio. Isso é compressa quente. O que ele está fazendo aí é compressa quente. O que a compressa quente faz naquela região? Além do efeito analgésico do calor, ela abre os vasos, para os vasos entrarem mais sangue, nutrir mais, limpar mais aquela região de um processo inflamatório que está acontecendo. Então o quente tem um porquê. Igual o frio, né? O gelado também tem um porquê. Você geralmente põe o gelado na fase aguda. Por quê? Na fase aguda, bateu, vai inchar. O que você faz? Põe o gelo. Por quê? Porque o gelo ele constricta, ele fecha os vasos. Então a chance de edema é menor e o gelo é danado para dar analgesia. O gelo melhora a dor. Então na fase aguda, gelo. E na fase mais crônica, é importante você deixar limpar aquela região, nutrir melhor aquela região. Então calor. Na hora que você põe o calor, o vaso dilata, entra mais sangue. Uhum. Marcos Vinícius, mudou um pouco o tema. Posso perguntar, doutor? Vamos embora. O senhor falou da respiração, né? A gente falando de intubação, traqueotomia, enfim. Pergunta ao doutor se é verdade ou mito que não respiramos com as 2 narinas ao mesmo tempo. Elas ficam revezando. Na gente, é as duas sim, Marcos, não é não, doutor? É mito. Tem gente que não respira com nenhuma das duas, né? Quem tem adenoide, que eles chamam, desvio de septo, quem tem hipertrofia dos cornetos, são regiões em que o ar vai passando através dela. Se ele tem essa região deslocada no lugar errado ou muito grande, acaba obstruindo o nariz. Mas é mentira, você ventila com as duas o tempo inteiro. É claro que uma é melhor do que a outra o tempo inteiro também, porque uma tem aí quase uma sinusite, depois você deita de um lado mais do que do outro, aí um líquido que tem normal, a gente tem líquido dentro da cabeça da gente o tempo inteiro, e aí é normal uma melhor do que a outra, mas que a gente ventila com as duas, é verdade. Basta que quem esteja nos escutando feche uma narina e respire, e feche a outra e respire. Vocês vão ver que as duas estão abertas. Quem não está aberta, ou está gripado, ou está com sinusite, ou tem uma dessas doenças que eu falei agora. É mito, Marcos. Você viu? Respirar a outra ia fazer o quê? Ia ficar de bobeira? A outra narina ia existir para quê lá? As duas juntas. Doutor, eu ia conversar com o senhor, eu sei que tem todo respeito à ética médica, não pode falar de colegas, mas não sei se você ouviu o documentário do Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno. Não vi. Você viu? Mas eu prometo que eu vejo. Não se preocupe em ver, não, eu te conto. Ele foi procurar um médico francês que fez a cirurgia no joelho dele, porque pelo que o documentário escreve, ele teve uma explosão muscular, ele ficou forte muito tempo e ele era muito rápido. Então o músculo aguentou, o sistema dele respiratório, tudo perfeito, só que o tendão que suportava o joelho dele, o tendão que fica na frente assim do joelho, não aguentou. Tendão patelar. Aquele tendão chama tendão patelar. Isso. Mário, se você souber a grossura daquele trem, você não imagina que aquele cara conseguiu romper aquilo. Pois é. E primeiro ele teve as dores, aí ele fez um tratamento, ficou muito tempo fora, fez um tratamento, no dia que ele voltou, foi exatamente no dia que ele voltou, depois ficou uns 2 anos parados, teve aquela imagem emblemática que ele vai dar uma pedalada e o joelho dá para ver a rótula subindo. E ele fala, porque rompeu, o tendão segura, né? A rótula, sei lá. E ele fala, eu senti uma dor não tão forte, senti mais uma dor espiritual, assim, porque eu vi que todo o tratamento foi em vão, e eu senti a rótula subindo na minha coxa. Para onde ele vai, depois de ficar 2 anos sendo tratado, e tem aquela imagem emblemática, aquela lesão que aconteceu no campo com o rompimento do tendão. Ele volta para o mesmo médico francês que o atendeu. Sabe o que o médico falou para ele? Procura outro, Ronaldo.
lhe dou todo o direito de procurar outro médico, porque falhou. Assim, meu tratamento falhou. Se você voltou e estourou dessa forma o seu tendão e disse que foi um barulho, o pessoal no banco de reserva ouviu. Deve ser grosso mesmo esse tendão, porque eles falaram que foi um barulho assim fortíssimo quando rompeu o tendão do Ronaldo. E eu achei interessante o médico falar isso, porque ele falou: Ronaldo, te dou todo o direito, jamais vou tirar sua razão se você quiser procurar outro médico, até outro cirurgião. O Ronaldo não, manteve com ele fez a cirurgia, enfim, depois muita fisioterapia, a gente já sabe o final dessa história. Faz parte da ética médica também dizer para o paciente: olha, eu acho que eu posso ter cometido um erro, você fica à vontade para tentar outro médico. E ele foi no médico americano também, que era um bambambam, que falou assim: se você der uma corridinha, eu dou minha cara a tapa, que sabe jogar futebol, nunca mais na sua vida. E depois ele foi campeão mundial de futebol, né? Eu achei interessante o comportamento do médico francês. Você quer comentar ou deixa para lá? Não, quero comentar. Mário, é obrigação do médico dizer para o paciente, obrigação. Prós, contras, riscos de dar certo e dar errado. É padrão. Então, vou te falar as situações mais críticas que eu vivi nos meus últimos anos. Acho que eu nunca mais vou viver um trem desse. Intubação do doente com Covid. Você não intuba um doente com Covid com 100% de oxigênio no sangue. Perto de 90% de oxigênio no sangue já é lesivo ao doente. 80% é grave. Nós intubamos os doentes com 40% de oxigênio no sangue. Nossa. Nós tínhamos um tempo para intubação que é algo perto de 2, 3 minutos. Nós tínhamos 15, 20 segundos para intubar um paciente. Por vezes, esses 3 minutos não são suficientes e a gente precisa acessar via aérea, que a gente chama. Já que a intubação não deu certo, eu tenho que me virar para fazer esse cara ventilar. Só que eu tenho 3 minutos para fazer isso. Dá tempo. Dá tempo de eu gritar o anestesista e o cara vir lá do centro cirúrgico. Em 15 segundos, Mário, eu não tenho. Se falir a minha intubação em 15 segundos, eu vou perder o doente. Eu sou obrigado, nos momentos em que eu posso, e dá tempo para isso, lógico, a avisar a família. Ó, eu tenho os prós, chama tubo orotraqueal, vou pôr dentro da garganta, vai ficar tudo bem, graças a Deus. Mas eu tenho os contras, eu tenho 15 segundos para isso. Seu parente está com 30% de oxigênio no sangue e eu posso errar, porque faz parte da tentativa, mesmo os experts podem dar errado. Então eu tenho que falar isso para a família. Isso na parte mais catastrófica, Mário. E isso para uso de remédio para pressão. Nego, você vai ter que usar um trem aqui chamado losartana, que X% da população no mundo não resolve com esse trem. E pode ser que a gente dê com os burros na água, você tem que trocar esse remédio. Então você tem que... Hoje em dia, Mário, hoje em dia não, a medicina foi feita assim há 100 anos atrás, depois parou de ser feita assim, hoje em dia, graças a Deus, está sendo feita assim. Ela é um diálogo. Ela não é um monólogo, ela não é de cima para baixo. Eu não detenho 100% do saber. Grande parte da terapia do meu paciente é ele que faz. Eu preciso falar na língua dele, eu preciso ver até onde ele consegue ir. Não adianta eu chegar para uma senhora semi-analfabeta de 80 anos de idade que mora sozinha e passar os remédios que no final do mês para ela custa 4.500 contos, se ela ganha um salário mínimo e ela não entende o que eu estou falando, não adianta. Ela tem dentro da casa dela os melhores remédios do mundo e ela não sabe tomar. Então não é assim que faz medicina mais, a gente faz sempre com esse contato. E olha só, o contato desse cara deve ter sido tão bom com o Ronaldinho, esse cara deve ter sido tão claro, tão sincero desde o início, que ele preferiu pagar o pato e falar: não, cara, nós vamos continuar junto aqui, vamos pro pau junto. Não deu certo na primeira, nós vamos tentar uma outra via com você. Então a sensação que a gente tem de opa, eu não vou falar não, porque pode ser que o paciente entenda. Não faz isso não, cara, fala. Isso para todo mundo, né, Mário? No casamento é assim, na amizade é assim. É melhor você ser sincero e ter o jeito de falar, lógico, né? Mas é melhor. E na medicina isso é uma regra. Isso não pode ser uma exceção, não, de jeito nenhum. O senhor está dizendo que é melhor 5 minutos de constrangimento que uma vida de arrependimento. Exatamente. E outra coisa, Mário, não é constrangimento. Por que não é? Porque eu, Henrique Bonaldo, não entendo como constrangimento. Você vai entender por quê. Existe hoje, muito bem estabelecidos, os guidelines, as diretrizes, os fluxos. O que eu faço com um paciente que tem febre, dor no peito, catarro, nananã? Bom, primeiro, faço tal exame para confirmar a pneumonia. Segundo, uso tal antibiótico para tal tipo de indivíduo, para tal tipo de idade, para tal tipo de peso, para tal tipo de raça. Eu sei tudo. Fiz tudo de forma correta. Não funcionou? Ele faz parte dos X% dos pacientes que não responderam. Entende, Mário? Entendo. É diferente de erro médico. O sujeito não cumpriu o fluxo. Ele não foi na diretriz. Ele não se baseou em estudo, deu errado, aí é outra conversa, que dá 7 dias e meio de conversa. Mas seguindo o fluxo, como esse cara deve ter seguido, você tem alguma dúvida que o cara pegou o joelho do Ronaldinho e seguiu o fluxo? Lógico que ele seguiu. Ele baseou no mínimo na experiência que ele tinha e mostrou para ele os casos X que ele tinha lá assertivos.
e falou para ele, negócio, tem uma chance de dar um trem errado aqui. Você topa? Topa. Então vamos pro pau. Então nós não estamos falando de... Por isso que eu acho que não é nem pagação de mico do médico, não. Você vai avisar, cara. Medicina não é uma ciência exata, Mário. Não é assim, ó. Febre, mais dor no peito, mais catarro, igual antibiótico, igual a resolução, igual a bem-estar, igual a resolveu. Não é assim. Infelizmente, você segue o fluxo e às vezes as coisas não acontecem como a gente queria que fosse. O que eu lembrava e achei impressionante é que foi exatamente no dia que ele voltou que o tendão dele rompeu daquela forma. Exatamente 2 anos, se não me engano, depois do tratamento, quando ele volta a jogar no primeiro jogo, puf. Doutor, o Gilmar está lhe dando parabéns, adora a sua participação. Giovanni quer lhe agradecer. Agradece ao doutor, porque ele falou que sentir dor não é normal. E eu fui ao médico. Depois de ouvir o doutor Henrique aí, eu fui ao médico e descobri que eu tenho que beber muito mais água e comer mais frutas. Silvia deixou uma pergunta sobre respiração. Podemos deixar para a semana que vem? Pode, claro. Mas eu vou ler aqui, você já se prepara para a semana que vem. Não esquece, então, semana que vem tem a pergunta do... Genérico. Fernando, diferença de genérico, remédio. Silvia, a gente respira errado? A maioria das pessoas, quando puxa o ar, enche o peito que chega a levantar os ombros. E enche a barriga quando vai expirar. E o correto é inspirar enchendo a barriga sem levantar os ombros. Enfim, o senhor vai dizer pra gente perceber no nosso corpo como é que a gente tá respirando. Uma pessoa que faz música comentou isso com ela. Doutor Henrique, fica com Deus, viu? Tá bom, vocês também. Boa semana para todo mundo, uma semana abençoada. Vamos que vamos.